Mas, beleza, se você, né, no caso lá, não tiver feito nenhum inventário anterior, né, você já pegou o termo de referência lá, os parâmetros de quem vai analisar, beleza, você já viu qual que são os parâmetros corretos, mas você ainda não fez, ainda não tem ali naquela área nenhum inventário feito anteriormente, tá? E aí, como que você faz, então? Aí, na hora de você aplicar isso no campo, aí entra o que a gente chama de inventário piloto. Opa, inventário piloto, o que, que é? É você fazer ali um levantamento inicial de normalmente com 10 parcelas amostrais, tá? E aí, com base nessas 10 parcelas amostrais, você aplica os resultados ali. Normalmente, a gente faz o cálculo de intensidade ideal de amostra com base no volume por hectare de cada uma das amostras, tá bom? Eu vou até anotar aqui, ó, com base nos resultados de volume por hectare das amostras, tá? E aí você aplica, né? Aí você vai aplicar os dados para cálculo, opa, da intensidade ideal de amostra, tá? Então, o que isso quer dizer? Você vai pegar lá, você vai fazer o inventário inicial, que é o que a gente chama de inventário piloto, né? E aí, com base nisso, você vai aplicar nessa formulinha aqui, que vai estar disponível aqui para vocês, e aí você vai ver. Se o N aqui der mais de 10, significa que aquelas a mais são as que a mais que você tem que instalar. Se der igual ou menor que 10, quer dizer que as 10 que você instalou estão contemplando ali, beleza, então teoricamente você não precisa mais, tá? Então, você vai fazer o inventário piloto, tá? E com base nos dados do inventário piloto, como eu disse, né, você vai verificando se você instalou lá, vamos por 10 parcelas, aquelas 10 parcelas já é suficiente, né, então você faz lá o cálculo de intensidade ideal de amostras e aí você já vai ter ali a resposta, tá? Uma outra dica aqui muito importante, né, que eu mesmo faço é que o que eu vejo que é um erro que as pessoas cometem, né? É que muitas vezes, não, eu sei que muitas vezes no campo, lá na sede, muitas vezes o profissional ele não tem muitos recursos ali de notebook, então muitas vezes a pessoa chega do campo cansada e não consegue, né, fazer nenhuma análise, mas a próxima dica aqui que eu te dou é para você poder, para você fazer o lançamento dos dados diariamente, tá? Ou seja, o que isso quer dizer? Quando eu faço o inventário florestal, eu estou lá no campo fazendo o levantamento dos dados, beleza? Aí quando chega no final da tarde ou início da noite, quando eu chego na sede, eu já procuro já fazer o lançamento dos dados ali na hora, porque aí ao final do dia eu já consigo ter uma noção se aquela quantidade de parcelas que eu já instalei ali naquele dia, se já está suficiente e mais ou menos quantas eu tenho que instalar no próximo dia, tá bom? Porque muitas vezes a pessoa ela passa lá vários dias no campo fazendo o levantamento dos dados, aí só quando chega depois lá na sede, né, no escritório, que na hora de fazer o lançamento dos dados, aí que a pessoa vê que instalou até demais, não precisava ter ficado tanto tempo, ou pior ainda, instalou de menos e aí vai ter que voltar lá para continuar fazendo o inventário florestal. Então, eu procuro fazer o lançamento dos dados diariamente, se possível até, se você tiver um tempinho, ou se for o caso, se você tiver algum suporte, alguma pessoa que possa ficar no escritório aí te dando suporte, assim que você, por exemplo, chegar do almoço, né, na sede da sua propriedade, enfim, já deixa as fichas de campo com aquela pessoa, já passa os dados de campo para aquela pessoa, porque aí na hora a pessoa já vai verificar ali, já vai fazer o lançamento dos dados, tá? E aí já no mesmo dia você já vai saber se você já instalou uma quantidade ideal de amostras, tá? Isso ajuda muito, né? Vou até colocar aqui, ó. Isso ajuda. Opa, peraí. Isso ajuda muito a você saber se já tem amostra suficiente, tá? Ou você precisa instalar mais. Isso vai você economizar tempo, economizar dinheiro, economizar recursos, você vai poder ir para casa mais cedo, por assim dizer, tá? Então, faça o lançamento dos dados diariamente, tá?
Isso aqui é muito importante, isso é muito interessante também para que você consiga economizar tempo, esforços e dinheiro também, tá bom? Além disso, tá? Uma coisa que, uma outra dica que eu te dou é para você também poder verificar, né, uma dica aqui mais, digamos, mais técnica, né? Através da análise de variância. Opa. Através da análise de variância dos dados, tá? Então, o que isso quer dizer? Imagina que, deixa eu ver se eu consigo, não tenho os dados aqui para mostrar, mas eu vou conseguir, acho que eu vou conseguir explicar para vocês, tá? Significa que, à medida que você vai fazendo o seu inventário florestal, você tem lá uma quantidade X de variação dos dados, né? E aí, à medida que você vai fazendo o seu levantamento dos dados, à medida que você vai aumentando a sua quantidade de amostra, aquela variação dos dados ela vai diminuindo, até chegar ao ponto em que ela vai se estabilizar. Quando a variação dos dados, ela, à medida que você for instalando mais parcelas, né, a variação dos dados ela estabiliza, significa que você está chegando ali numa intensidade ideal de amostras, tá? Por exemplo, né, imagina que você instalou 10 parcelas e aí você tem lá um coeficiente de variação, vamos supor, de 30%. Com 10 parcelas, 30%. Aí você instalou mais 10 parcelas, de 30% caiu para 25%. Aí você instalou mais 10 parcelas, e aí de 25% caiu para 20%. Aliás, estava no 20%, né? Caiu para 15%. A partir daí, vai caindo de 15 para 14, 13, 12, ou seja, à medida que você vai instalando mais parcelas, o coeficiente de variação ele vai estabilizando, né? Então, quando isso acontece, à medida que ele começa a estabilizar, significa que a sua quantidade ideal de parcelas ela já está chegando ali no ponto, tá bom? Além, claro, do cálculo que você faz ali de intensidade ideal de amostra, essa análise ali dessa curva da variação dos dados também te ajuda a indicar muito, tá bom?